Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Bom. Glória, glória, glória ao Senhor. Todo mundo bem aí? Amém. Que bom, graças a Deus. Antes de eu pedir para você abrir a Bíblia, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E eu gostaria que você pensasse em alguém que você gostaria de convidar para estar aqui para estar aqui cultuando a Deus juntamente com você, juntamente conosco. Você vai convidar essa alma para vir aqui no domingo que vem. E você vai pensar, já pensou na pessoa aí? Se pensou, diga amém, de olhos fechados. Se você pensou, diga amém. Você ora por essa pessoa durante essa semana. Quando for lá para quarta-feira, você faz o primeiro convite para ela. Você convida e continua orando por ela. E aí quando for no domingo pela manhã, você lembra ela do convite que você fez. Bom? Eu creio que através da sua vida o Senhor ele pode alcançar essa alma. Seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho. Tem alguém precisando daquele que morreu e ressuscitou, Jesus. E através de você, essa alma vai ser alcançada. Lembre-se que para Deus nada é impossível. E se o Senhor permitiu que você esteja aqui hoje, é porque através da sua vida Ele vai alcançar outras vidas. Ele vai trazer almas para este lugar. Essas almas vão se render a Cristo neste altar e o nome do Senhor será glorificado. Você verá o fruto dessa obra, a obra que Deus faz na sua vida, e você vai se alegrar para a glória de Deus. Bom? 2 Coríntios capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos meditar um pouco nesse texto, irmãos. Todo mundo achou? Diga amém. 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 Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecar por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Beleza, depois deixa Deus te usar. Coloca um fundo abençoado para nós aí. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar aqui essa noite. Concentra agora os nossos corações em Cristo Jesus, Pai. São tantas as coisas, tantos problemas,
tantos motivos que tentam, Senhor, roubar o nosso momento de adoração. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite. E não há nada mais importante no mundo do que agora ouvir a voz de Deus. Senhor, nesse texto diz que Cristo assumiu o nosso lugar e nos reconciliou com Deus. Senhor, que nessa noite nós nos sintamos assim, reconciliados com Deus. E se há dúvida, Senhor, em algum coração essa noite, que Cristo morreu por ela, por ele, lá naquela cruz, que hoje, Senhor, essa dúvida possa ser dissipada, que hoje, Senhor, essa dúvida caia por terra, que hoje esse coração se alegre em Ti, sabendo que o Senhor deu a vida eterna, vida com alegria, vida com abundância, vida com paz. E nós Te louvamos, Senhor, porque Tu nos compraste sobre a cruz. Obrigado, Jesus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos. Eu particularmente gosto muito desse texto. Esse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto. E aqui ele está falando sobre o ministério da reconciliação. Quando o apóstolo Paulo fala sobre reconciliação, a palavra grega que ele utiliza aqui é catalasso, que significa você unir duas coisas ou pessoas que estão em extremidades opostas. Um está numa ponta e o outro está na outra ponta. Eles estão distantes, estão afastados. E era assim que você e eu estávamos. Só que Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos levou para Deus novamente. Porque você e eu, nós fomos feitos para estar com Deus. De modo que sem Deus sempre haverá um vazio dentro do nosso coração. Sem Deus sempre vai ficar uma sensação que está faltando alguma coisa. Porque quando nós lemos o livro do Gênesis, capítulo 3, a Bíblia, irmã Cátia, vai narrar sobre a queda do homem. O homem, ele pecou, então ele se afastou de Deus, de maneira bem objetiva, irmãos. O homem que foi feito para estar com Deus, para ter o seu prazer no Senhor, para ter a sua alegria em Deus, para que Deus fosse o seu deleite, quando ele desobedece, e ele comete o pecado que significa errar o alvo. Então, quando ele erra o alvo, ele se afasta de Deus, ele fica inimigo de Deus. Diz Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 5, que o homem agora ele está afastado de Deus, inimigo de Deus, porque ele pecou contra Deus. E agora este homem distante do Senhor, ele está em crise, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem gozo. Por mais que o homem conquiste muitas coisas, dinheiro, fama, sucesso, seguidores, o melhor emprego, o melhor salário, a melhor casa, sempre vai ter uma sensação que está faltando alguma coisa. Sempre vai ficar uma sensação de que falta algo. E vai faltar mesmo, porque isso se chama o vazio que só o Senhor pode preencher. Aleluia. E hoje, mundialmente, ou pelo menos na maioria das nações do mundo, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então não tinha como pregar outra coisa hoje, não tinha como não falar de Jesus. E quando o apóstolo Paulo, se você não fechou a Bíblia, não tem problema, aí só vou pedir para você prestar bastante atenção, vou ser bem rapidinho, irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação, ao versículo 18, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Como nós sabemos, irmãos, quem pecou foi o homem para com Deus, certo? Então o homem, ele quebra a aliança dele com Deus. Só que agora a atitude da reaproximação, da reconciliação, ela não parte do homem, ela parte de Deus. É Deus que chama o homem, é Deus que atrai o homem, é Deus que procura o homem para reatar a amizade, é Deus que procura o homem para dizer para ele assim: eu vou levar você de volta para o jardim, eu vou levar você para um lugar de paz, de gozo, de alegria, lugar que a Bíblia diz que não vai ter mais morte, não vai ter lágrima, não vai ter luto, não vai ter dor, porque todas as primeiras coisas são passadas. Então a promessa de Deus é uma promessa eterna, é uma promessa que transcende aquilo que os nossos olhos podem ver, transcende este mundo, é uma promessa espiritual. Então o Senhor, ele conforta o coração do homem e da mulher, dizendo assim: muitas vezes você está ou esteve assim porque você está distante de mim, mas eu estou trazendo você. Som, amém. Obrigado. A promessa de Deus dizendo assim: eu vou trazer você de volta para perto de mim, eu vou conduzir você nesta terra, eu vou cuidar da sua alma, vou cuidar do seu coração, vou cuidar da sua vida, vou cuidar do seu casamento, do seu trabalho, eu vou cuidar de você. Só que o homem, ele se sente indigno de estar com Deus. O homem, por ser pecador, ele entende que ele não pode se aproximar do Senhor, porque ele pecou contra Deus, ele pecou contra aquele que o criou. Só que Deus está dizendo: eu sei disso, e por isso eu mesmo vou preparar o meio para você poder se relacionar comigo de novo. Eu mesmo vou preparar o sacrifício, eu mesmo vou preparar o caminho, eu vou convencer o seu coração, vou convencer a sua alma, eu vou guiar você, vou usar você, vou alcançar vidas através de você, e no fim de tudo isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer você de volta para Aleluia! Louvado seja Deus. Maravilha de Deus. É por isso que a Bíblia diz que isso provém de Deus. E o que isso tem a ver com você e comigo? Você e eu só estamos aqui essa noite porque Deus quis. Você só está aqui essa noite cultuando a Deus, adorando ao Senhor, ouvindo esta palavra, porque Deus quis. Por que nós não estamos ali embaixo agora, irmãos, no funk? Por que nós não estamos em casa assistindo um programa, um futebol? Por que nós não estamos agora usando uma besteira, bebendo, prostituindo, traindo, fornicando, fazendo algo de errado? Por quê? É porque nós somos bons, irmãos? É porque nós somos melhores do que alguém? Claro que não. Nós só estamos aqui porque Deus olhou para a sua vida e disse assim: eu tenho algo com você. Aleluia. Você é meu, eu não abro mão de você. Você não vai para as coisas erradas, você não vai para o caminho que todos estão indo. Você não, eu tenho algo diferente com você. Eu comprei você lá na cruz. Aleluia. Glória a Deus. De modo que Cristo na cruz é um anúncio para o mundo, é um anúncio para Satanás, que você é dele, que eu sou dele, que nós somos dele, e que ele não abre mão de você e de mim, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que partiu de Deus trazer você de volta para perto dele. Por isso que muitas vezes a gente pensa assim: como eu posso saber se Deus está agindo na minha vida? Como eu posso saber, irmã Kátia, se Deus é comigo? Se Deus tem algo comigo na igreja? Como eu posso saber se Deus de fato me chamou?
se ele tem obra, só o fato de você servir a Deus já é uma resposta de que Deus tem algo na sua vida. Jesus ele diz assim: ninguém pode vir a mim, repetir, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. De modo que não sou eu que digo, hoje eu vou adorar o Senhor. De modo que não é a minha alma que diz assim, hoje eu vou servir a Deus, vou me converter aos caminhos do Senhor. Não, irmãos, a obra é de Deus. Aleluia. Foi Deus que trouxe você e eu aqui essa noite. Foi Deus que te colocou nesse caminho. Foi Deus que te deu uma nova vida, um novo nome, uma nova história. Tudo provém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual foi o meio que o Senhor utilizou para reconciliar você com Ele? Qual foi o meio que Ele utilizou? Em Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, sem exceção, e carecem da glória de Deus. E se todos nós pecamos, quem de nós poderia salvar o outro, irmãos? Eu não posso salvar o pastor não pode me salvar, o Kaique não pode salvar a Ju, a Pri, a Helena, e assim sucessivamente. Por quê? Porque você e eu pecamos. Porque nós também, assim como descendência de Adão até Cristo, nós pecamos, nascemos com o vírus do pecado dentro de nós, transgressores. A Bíblia diz também em Romanos que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem louve, não há quem honre, não há quem seja justo, não há quem seja santo, puro, sem pecados, para que pudesse reconciliar homens e mulheres com Deus. Ninguém, irmãos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus ele precisava preparar um sacrifício no seu e no meu lugar. Deus precisava de um substituto, pastor, para que você e eu pudéssemos ir até Ele, para que as nossas orações pudessem chegar até Ele. Era necessário que alguém justo se oferecesse no lugar dos injustos, para que todos reunidos pudéssemos adorar, de modo que você consegue compreender o tamanho que é cultuar ao Senhor. Glória a Deus. Não é algo pequeno, irmãos. Não é algo normal, irmãos. Às vezes a gente pode olhar assim, não estamos em um número tão grande, em um lugar humilde, em um bairro humilde, em uma cidade humilde, mas irmãos, o Senhor está neste lugar. Os anjos do Senhor sobrevoam este lugar. A glória do Senhor está neste lugar. Porque lá na cruz, através daquilo que Cristo fez, Ele nos deu acesso a Ele para adorarmos o Seu nome na beleza da Sua santidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então era necessário, irmãos, que alguém assumisse o lugar dos pecadores. Era necessário que alguém fosse oferecido lá naquela cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que por meio de Cristo Ele nos deu o ministério da reconciliação, de modo que Cristo assumiu o seu e o meu lugar lá naquela cruz, para que nós pudéssemos receber o lugar dele. Louvado seja Deus. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Só que a Bíblia diz que com você e comigo está o ministério da reconciliação. Aleluia, Jesus. Agora você e eu somos chamados para anunciar para outras pessoas que há salvação em Cristo Jesus. Você e eu somos chamados para pregar o Evangelho da cruz. Você e eu somos chamados para anunciar que Cristo está voltando, que Ele vem
para buscar a sua igreja. Você e eu recebemos este ministério este que não foi recebido dos homens. Ministério esse que não provém de pastores, Glória a Deus. Fique em espírito, irmão. Feche os olhos, adora o Senhor. Fica ligado com o Senhor nesta aula. Não dispersa, não. Isso. Vai resolver. Fica ligado com o trono de Deus. E agora o Senhor, Ele confiou a você e a mim a palavra da reconciliação. De modo que eu preciso perguntar para você: você tem pregado Jesus Cristo? Você tem falado dele para o próximo? Você tem anunciado que ele está voltando? Você tem olhado para aquela pessoa, muitas vezes, que despreza Deus, que despreza a palavra do Senhor, que faz o que é errado, mas você tem olhado para essa pessoa e você tem orado pela vida dela? Você tem usado as suas redes sociais para a glória de Deus? Você tem usado a sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado? Faça isso, irmãos. Aleluia. Façamos a obra de Deus enquanto é dia. Jesus te chamou, Jesus conta com você, Ele ama a sua vida e agora Ele quer que você espalhe esse amor aonde você for, para quantos você puder e conseguir, mas por favor, não se cale, fale de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você tem um ministério lindo que Deus deu na sua mão. E Ele trouxe você aqui essa noite para dizer que a promessa ainda está de pé. Que Ele conta com você para que almas sejam salvas. E no verso 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, o que ele está dizendo aqui? Quando nós vemos Cristo lá naquela cruz do Calvário, quando nós vemos Ele sendo traído, quando nós vemos Cristo sendo entregue ao sinédrio, para ser ali julgado, para que ali ele recebesse zombarias, cuspe, açoite, para que dessem nele com vara, ele estava sofrendo ali, mas essa era a vontade de Deus, porque em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Em Cristo Deus estava trazendo aqueles que estavam longe. Deus estava trazendo você, Deus estava trazendo a mim. Em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Aleluia. De modo que Ele, quando Ele anda por aquela via dolorosa, quando Ele chega naquele monte Gólgota chamado Caveira, e Ele recebe ali furo nas suas mãos, furo nos seus pés, quando Ele é levantado usando aquela coroa de espinhos, era o próprio Deus que estava ali crucificando o seu próprio filho. Era Ele que estava se tornando maldito para que a sua e a minha dívida fosse paga. Aleluia. Para com Deus. Maravilha. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar significa não colocar na conta de. Então imagina que você tem uma conta e você tinha essa conta. Nós tínhamos essa dívida. E era uma dívida impagável, incalculável, uma dívida gigantesca, irmãos. Tente pensar aí em coisa impagável, bilhões, trilhões. E aquela cédula que era contrário, você e eu, ela estava ali diante de nós, e nós olhávamos para aquilo e dizíamos: não tem como, não dá para pagar, por mais
mais que eu obedeça, por mais que eu faça tudo o que é certo, em algum momento eu errei, eu transgredi, há uma cédula que prova os pecados que eu cometi. Só que aí, sabe o que Deus fez, irmã Cátia? Ele pegou aquela cédula ali, ó, Pedro, e estava lá aquele papel quilométrico com todos os meus pecados. E lá no final estava o meu saldo negativo e tudo que eu teria que pagar. A Bíblia diz que o Senhor pegou o meu saldo negativo e colocou em Cristo Jesus. E o saldo de Jesus, extremamente positivo, foi colocado em mim. Aleluia! De modo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Era o meu pecado, irmão. Era o seu pecado, era o nosso pecado. As nossas falhas, os nossos erros, todos eles lançados em Cristo Jesus, lá naquela cruz, naquele dia que o céu, que o sol recusou brilhar, naquele dia que houve um terremoto, naquele dia que o cálice da ira de Deus recaiu sobre Cristo, era por você e era por mim. Oh Deus tremendo. Tente imaginar, irmãos, você de um lado e Cristo do outro. Tente imaginar essa cena. Feche os seus olhos. E você com um saldo extremamente negativo, e Cristo com um saldo extremamente positivo. E o seu saldo negativo é lançado em Cristo Jesus, e o saldo positivo de Cristo Jesus é lançado em você. Glória a Deus. Por isso hoje você pode orar a Deus. Por isso hoje você pode erguer a sua mão e dar glórias e adorar e cantar louvores e vir para um culto como esse, porque hoje você pode erguer as mãos e dizer: eu sou livre, porque lá na cruz do Calvário ele deu um brado e disse: está pago, está consumado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Maravilhoso esse do meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando a Bíblia diz que você e eu somos embaixadores de Cristo, embaixador, quem é o embaixador, irmãos? Embaixador é aquele que representa o presidente do seu país. Imagina que hoje você fosse enviado para um outro país, diretamente pelo seu presidente. A sua palavra naquele país é a palavra do presidente. O que você falar, o presidente está assinando embaixo. Então Deus está dizendo assim: além de eu salvar vocês, além de eu trazer vocês de volta para mim, eu dei uma posição para vocês. Vocês não são pessoas quaisquer, pelo contrário, você tem um valor gigante. Você é um embaixador de Cristo. A sua palavra tem um peso. O evangelho na sua boca é a palavra de Deus. O louvor que Deus te dá é louvor de Deus para Deus. Deus te deu, use para a glória de Deus. Você é o embaixador de Cristo. Glória a Deus. Certa feita, Billy Graham, não sei se vocês conhecem, mas ele era um homem muito importante no governo americano. Além de ser um pastor, um pregador do evangelho, ele tinha uma influência no governo americano, uma influência gigante. E aí um dia perguntaram para ele assim: Billy Graham, o senhor não gostaria um dia de se tornar presidente dos Estados Unidos? O senhor é tão popular, tão conhecido, o senhor está nos estados, nos canais, o senhor é tão famoso.
Eu acho que o senhor conseguiria. O senhor não desejaria um dia se tornar um presidente dos Estados Unidos? Ele olhou para aquela pessoa e disse assim: eu jamais me rebaixaria, porque eu sou um embaixador de Cristo. Para que eu aceitaria ser presidente dos Estados Unidos se eu receber o título de embaixador de Cristo aqui nessa terra? Aleluia. Olha para vocês entenderem, irmãos, a posição que é, o tamanho que é, a grandeza que é. Você é uma bênção do Senhor, você é um instrumento de Deus, você não é qualquer pessoa, eu não sou qualquer pessoa, nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Ele te deu lá na cruz, Ele comprou, Ele te deu esse título, você tem posição, você tem o nome. Não abaixe a cabeça, vá em frente como um guerreiro, uma guerreira de Jesus. Pregue o Evangelho, deixe Cristo Jesus usar a sua vida para a glória. Aleluia. Aleluia. Glória. Deus e toda a glória. Aí olha o versículo 21. Que interessante, irmãos. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já pensou, irmãos? Ele não pecou nem em pensamento, irmãos. Ele não pecou em palavras, em gestos, em atitude. Ele não pecou. Cristo não cometeu um pecado sequer. Ele não pecou em omissão, não pecou em ser falto. Ele honrou a Deus, ele cumpriu o mandamento, ele fez tudo corretamente. Ele obedeceu, ele foi fiel, ele curou, ele perdoou, ele pegou os marginalizados e deu a eles uma nova oportunidade. Ele pegou mulheres desprezadas e deu lugar de honra para elas. Ele pegou homens ignorantes, iletrados, pescadores, e fez deles homens de grande influência, os maiores apóstolos que já pisaram nessa terra. Ele obedeceu a Deus, ele foi fiel, e diz a Bíblia que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Oh Deus. De modo que até Pilatos, quando olhou para ele, falou assim: eu não vejo nele culpa nenhuma, eu não vejo nele nenhum pecado, eu não vejo nele nenhuma falha, nenhum erro, nenhum engano. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou diante de um homem íntegro, perfeito, e nós sabemos que de fato ele era assim. Ele é íntegro, perfeito, santo, puro, Aleluia. sem pecado, é o Cordeiro imaculado de Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, perfeito, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez dele pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os nossos pecados lançados em Cristo Jesus, a justiça de Cristo Jesus foi lançada em nós para a glória de Deus. É por isso que você e eu vamos para o céu, porque Jesus assumiu o seu lugar de pecador. Ele assumiu o meu lugar de pecador, e ele vestiu em você as roupas de justiça dele. Aleluia. Ele vestiu em você a justiça dele, a virtude dele, a vitória dele, de modo que nós vamos para o céu por aquilo que Jesus fez por você e por mim lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Eita maravilha. Feche os seus olhos por um minuto. Agradecido é teu nome. Se você puder, nesse momento, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor pelo plano de salvação. Agradeça a Deus porque você vai para um céu maravilhoso. Agradeça a Deus porque você vai ter um descanso eterno. Agradeça ao Senhor porque Ele não abriu mão de você. Ele assumiu os seus pecados para salvar a sua vida, para te
uma nova vida, para te dar uma nova oportunidade, um novo nome, uma nova história. Ele não abriu mão, Ele não desprezou a sua vida. E que nós podemos fazer, como fala o salmista, que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Beberei o cálice da salvação. É isso que Deus quer de nós. Para muitos irmãos, para muitas pessoas, Cristo é só um dia, Cristo é só uma celebração. Para muitos, Cristo é só um momento, é só uma noite, é só um dia do ano. Só que Ele diz assim: eu quero ser muito mais que apenas um dia. Aleluia! Eu quero ser muito mais que apenas uma noite, um momento. Eu quero ser eterno na vida de vocês. Eu quero ser para sempre. Eu quero andar com vocês para sempre. Da mesma forma que os corações queimaram no caminho de Emaús, os corações vão queimar nos dias de hoje. Basta você abrir a porta e eu entrarei. Eu cearei com você, você comigo. Teremos uma vida de comunhão, de intimidade. E eu mudo completamente a sua história. Aleluia! Eu mudo completamente a sua vida. Eu arranco o choro, transformo em sorriso. Eu arranco a tristeza, transformo em alegria. Eu tenho paz, eu tenho gozo, eu tenho uma nova história. Eu cuido de vocês aqui nessa terra. E logo, logo eu volto para levar vocês para o céu. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo. Glória a Jesus. Você consegue ouvir o Espírito Santo dizendo ao seu coração: Ele está voltando. Você consegue ouvir Cristo dizendo ao seu coração: eu estou voltando. Por você eu suportei a traição. Por você eu aceitei ser julgado. Por você eu fui esbofeteado. Por você eu fui cuspido. Por você recebi coroa de espinhos. Por você eu fui chicoteado. Eu fui flagelado. Por você eu coloquei uma cruz nos ombros. Por você eu andei naquela via dolorosa. Por você os meus pés, por você as minhas mãos foram perfuradas. Por você eu fui levantado na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Deus, aleluia. Deus. Amanda lavassuri me canta. Quem de nós, irmãos, merece isso? Aleluia. Essa é a maior bênção que o homem pode receber. Glória a Deus. Talvez você hoje, como eu também, em algum momento, já quis ouvir algo diferente. Mas, irmão, já parou para pensar que problemas todo mundo tem? Já parou para pensar que aquilo que a gente julga que precisa muito hoje, amanhã a gente vai estar precisando de novo? A conta atrasa hoje, Deus prepara, ela paga. Mês que vem pode atrasar de novo. Ou seja, problemas nós vamos ter sempre, porque o mundo é mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas irmãos, uma coisa é certa: tudo aqui nessa terra é passageiro, mas a vida com Cristo, ela é eterna. Aleluia. Glória Oh, Deus a Deus. Assim como uma vida sem Cristo também é eterna. Mas num lugar de sofrimento, num lugar de dor, num lugar onde a Bíblia diz que o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Jesus Cristo falou inúmeras vezes, irmão, que lá vai ser lugar de choro e ranger de dentes. É por isso que no versículo 2 o apóstolo Paulo diz, no capítulo 6, que hoje é o
dia da salvação. Hoje é o dia oportuno. A bandeira da salvação está erguida. O caminho, a vida com Cristo está aí diante de você e de mim. E Cristo diz: esse é o caminho, andai por ele. Eu vou andar com você, eu sustento você, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus, aleluia. E eu logo volto para buscar você. Louvado seja Deus. Maravilha dos céus. Ele vem, ele volta. Oh, aleluia. Aleluia. Aquele que esteve morto, mas reviveu, e a Bíblia diz que ele está vivo pelo século dos séculos. O mundo vai tentar dizer para você que não. O mundo vai tentar te distrair com coisas, com pessoas, com necessidades. O mundo vai tentar ocupar seu coração e a sua mente. Vai tentar fazer você tirar os olhos daquilo que é eterno. Mas o Espírito Santo diz para você essa noite: Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando, igreja. És tremendo, Senhor. Jesus está voltando, igreja. Você e eu não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Não sabemos o que nos espera. Os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerra, a ciência se multiplicando, evangelhos se espalhando, perseguição. Os sinais são evidentes. Jesus está voltando. Comece a priorizar o que é importante. Comece a gastar tempo com a palavra de Deus. Comece a consagrar a sua vida. Comece a buscar ao Senhor. Faça um compromisso com Deus. Não abra mão dele, porque ele também não abrirá mão de você. Quando ele voltar, ele vai levar você. Ele vai olhar para você e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí a terra que vos está prometida desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para que nós pudéssemos louvar a Ele, para que você entendesse que Ele é muito mais do que apenas um dia. Glória a Deus, aleluia. Ele é muito mais do que uma celebração. Jesus é eterno. Antes de eu sair de casa, eu tinha outra palavra no meu coração. Deus sabe disso. Mas eu falei: Senhor, é verdade, né? Hoje nós estamos falando de... Hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Cristo, sabe o que ela significa, irmãos? Ela significa que o sacrifício que Ele ofereceu lá na cruz foi aceito por Deus. Quando Cristo ressuscita, é o anúncio de que Deus aceitou o sacrifício. E agora você e eu, estando unidos com Cristo, não vamos experimentar a morte. A morte é apenas uma porta que nos separa da eternidade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Deus, toda glória. Glória a Deus.
Senhor, muito obrigado pela tua graça, tua bondade. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer, Senhor, pelos nossos pecados. Nenhum de nós aqui merecia, Senhor, do mais novo ao mais velho, da criança ao adulto, ninguém é como Jesus. Mas o Senhor, Pai, diz a Bíblia que o Senhor se agradou de moer o seu próprio Filho por nós, para que nele nós pudéssemos receber vida eterna. E Cristo é tudo, Ele é suficiente, Ele é a nossa alegria, a nossa paz, o nosso gozo. E eu peço, Senhor, nessa noite, essa palavra é uma palavra de alegria, é uma palavra de esperança. Senhor, coloque alegria no coração de cada um que entrou aqui essa noite, que eles possam entender o porquê o Senhor tem chamado cada um deles, que eles possam entender porque o Senhor tem dado sonhos à noite, que eles possam entender porque o coração deles queima na hora do louvor, porque o coração deles queima na hora da palavra, que eles possam entender, ó Pai, que o Espírito Santo, que é o melhor amigo do noivo, está preparando o coração deles e o meu coração, porque o noivo está vindo e a noiva precisa estar preparada, adornada com veste branca para o grande dia, para as bodas do Cordeiro. Senhor, nessa noite eu peço que haja paz sobre o coração da tua igreja, que haja paz sobre o coração do teu povo. Toda inquietação, toda seta, toda obra de Satanás, nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós descansamos na paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Glória a Deus, Jesus. O teu povo, Senhor, nessa noite entenda que eles foram escolhidos por Deus. Santo Senhor Jesus. Que cada um, Senhor, que está aqui essa noite não é obra do acaso, pelo contrário, é um homem e uma mulher escolhido por Deus. Ainda com os olhos fechados, eu vou fazer uma pergunta. Se for o seu caso e você quiser, levante a sua mão em nome de Jesus. Tem alguém aqui essa noite que está entre nós, que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguma coisa, alguma situação aconteceu e você acabou se perdendo na caminhada. Mas o Senhor, Ele trouxe você aqui essa noite para dizer que Ele vê você, Ele vê a sua vida, Ele conhece a sua história, e Ele está dizendo para você: cada promessa ainda está de pé. Eu sou Deus que eu velo para cumprir a minha palavra. Quem mente é o diabo. Quem lança setas na mente é o diabo. Deus faz promessa e cumpre a promessa. O propósito de Satanás é tentar parar você na caminhada, porque se você parar, outros param, porque se você desistir, outros desistem. E como Satanás já perdeu, ele quer ver você e eu perdermos também. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que não é cristão? Tem alguém aqui assim nessas condições? Agora vou mudar a pergunta. Aquele que é crente em Cristo Jesus, com os olhos fechados ainda, levanta a sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, irmãos, quando eu voltei para a igreja, foi uma decisão minha. Eu nem lembro se teve apelo, eu não lembro, mas eu não fui na frente. Foi uma decisão que eu tomei no meu coração, porque Cristo me achou, porque eu estava perdido. E depois daquele dia eu disse: Senhor, eu não abro mão do Senhor nunca mais.
eu vou ficar com o Senhor para sempre. Então, independente de ir à frente ou não, de repente, né, fica meio constrangido ou algo do tipo, saiba que essa não é a intenção, mas pelo contrário. Aqui é uma família instituída por Deus. Aqui é um lugar de amor, de acolhimento e de palavra. E se você veio aqui essa noite, é porque você precisa disso. Porque essa guerra dentro de você, naturalmente ela não vai ser vencida da noite por dia. Mas cada passo que você der, cada decisão que você tomar, é você dizendo assim: eu escolho Deus. Porque o filho pródigo, quando ele estava no pior cenário da vida dele, a Bíblia diz que ele pensou assim, ó: até os trabalhadores do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai. Ele pensou. Só que ele não ficou só no campo da ideia, ele tomou uma decisão. De fato, ele voltou para os braços do pai. E o pai não estava lá com uma cinta na mão, pelo contrário. O pai estava na porta esperando o filho. E quando o filho se aproxima, a Bíblia diz que o pai corre até ele. O pai abraça ele, o pai beija ele, o pai corre, porque ele tem medo que o filho desista no meio do caminho e volte para trás. Então o pai, ele ama você, ele diz: não volte para trás, vá em frente, se não for aqui, seja em outro lugar, mas não para. O inimigo quer a sua alma, o inimigo quer a sua vida. Não desista, não